Ok, tá? Então, a gente já falou, né? A gente já deu início nos nossos distúrbios sensoriais, tá? Na aula passada eu vou passar bem rapidinho. Não vou explicar, porque eu já expliquei para vocês, mas vou só recapitular para a gente dar continuidade onde parou, tá? Então, a gente falou dos distúrbios sensoriais, tá? A gente veio falando um pouquinho da anatomia, lembrando, né, os nervos espinhais, os nervos cranianos, ok? Mostramos onde a anatomia deles, mostramos que nos nervos sensoriais a gente tem os gânglios, que estão inseridos no corpo dos neurônios. A gente fala um pouquinho dos dermátomos, que é uma forma da gente saber a localização da raiz nervosa, tá? Muito utilizado na nossa avaliação. A gente falou com relação aos sintomas que o paciente sente quando a gente tem uma neuropatia periférica. Como é que pode chegar esses sintomas para mim? Então, o paciente pode ter uma queimação, um formigamento, uma alfinetada, agulhadas, enfim, tá? Ele pode se queixar de fraqueza, dor, tudo que está relacionado à parte sensorial, ok? E aqui é como a gente pode estar investigando, tá? A gente tem a questão da sensibilidade, então a gente tem os prefixos estesia, tá? A gente tem a nomenclatura estesia, tá? E a gente tem os prefixos, que varia de a, hipo e hiper. A é negação, então não tem, hipo é diminuição e hiper é aumento, tá? Estou passando rápido porque a gente já falou nisso na segunda-feira, tá bom? Quando a gente fala de algesia, a gente fala de dor e a gente também vai ter os nossos prefixos. Analgesia, hipoalgesia e hiperalgesia, ok? E a lodinha é uma sensação diferente daquela que a gente está vivenciando. Exemplo, eu tenho uma sensação de tato e o meu paciente relata dor, ok? Essa é a lodinha, tá? Ok, a gente viu também a classificação, né? Que a gente tem as mononeuropatias e as polineuropatias, tá? Mononeuropatia acomete apenas o nervo e poli, geralmente, a combinação de 2 ou mais nervos, ok? E aí a gente viu o tipo de lesão de nervo periférico. A gente viu a neuropraxia, a axonitimese e a neurotimese. Neuropraxia, o paciente ele volta, é um bloqueio transitório e o paciente tem uma recuperação espontânea, que pode ocorrer horas, dias ou semanas. Axonitimese, eu tenho ruptura de axônios, tá? Mas a bainha se mantém íntegra, a bainha de mielina, e a recuperação pode levar meses. Neurotimese, eu tenho geralmente ruptura parcial ou completa, que vocês estão vendo uma completa, dos axônios da bainha de mielina e a recuperação é cirúrgica, certo? Aqui a gente só mostra o exemplo, né? Aqui é uma neuropraxia, axonitimese, neurotimese, tá? E aí a gente tem as causas. Quando a gente fala de causas, a gente fala de patologias que podem ocasionar a neuropatia periférica, certo? A gente sabe que a neuropatia periférica, ela vai ser quando eu tenho alteração em algum nervo, e essa alteração ela vai me causar uma degeneração, que pode ser do tipo neuropraxia, axonitimese ou neurotimese, tá? E aí eu tenho causas. Então, eu tenho as causas idiopáticas, as metabólicas e nutricionais, infecciosas, vasculíticas, neoplásicas, tóxicas e induzidas por drogas e hereditárias, ok? Tá? A gente tem algumas também por aprisionamento. A gente falou da clássica, que é a síndrome do túnel do carpo, relacionada a uma patologia voltada para a área de traumato-ortopedia, ok? E a gente tem N achados clínicos, todos que envolvem a questão sensorial, tá? Ah, mas a motora não está envolvida? Também está envolvida, porque quando a gente fala de nervo, a gente fala de vias, e a gente tem vias aferentes e a gente tem via eferente. As vias aferentes levam à resposta, levam à informação sensorial, e a via eferente traz a resposta motora, tá? Vamos lá. Então, a gente tem sintomas sensoriais e sintomas motores, ok?
Também tem alterações de reflexo. Geralmente o reflexo ele está abolido, geralmente, tá, gente? Nem sempre vai ocorrer, mas é geralmente. E a gente pode ter também problemas do sistema nervoso autônomo, tá? Os nervos podem estar de tamanho aumentado. E aí a gente tem as nossas doenças que podem causar a neuropatia periférica. A gente vai entender um pouquinho como a nossa neuropatia periférica ela vai se comportar de acordo com as doenças. Lembrem-se, aqui eu vou mostrar as principais, as mais comuns do nosso dia a dia. São muitas, são, tá? Mas aqui a gente vai ver as principais, 2 de cada, tá bom? Então, quando a gente fala das inflamatórias idiopáticas, a gente tem a Guillain-Barré, que é idiopática aguda, e a gente tem a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, ok? Diferença básica das duas. A Guillain-Barré, ela tem uma evolução muito rápida, daí o nome dela ser aguda. Então, ela inicia rápido, ela evolui muito rápido. A desmielinizante crônica não, ela tem um curso progressivo, então a evolução dela é muito lenta, certo? A gente tem, inclusive, períodos de remissão da doença. A gente chegou a falar de Guillain-Barré, tá? A gente sabe que ela não tem uma causa exata, clara. A gente tem suposições, então ela pode estar relacionada a alguma doença infecciosa leve, inoculações ou procedimentos cirúrgicos, coisas que o paciente sofreu anteriormente, tá? E ela tem uma base imunológica. Então, é o meu organismo que começa a combater a minha bainha de melina, ok? E pode, inclusive, envolver o axônio, tá? Então, é o meu próprio organismo que começa a combater uma parte do meu corpo, tá? Que é a bainha de mielina às nossas vias, ok? A gente vê as características clínicas dela, né? Ela é mais proximal do que distalmente, tá? Apresenta risco para a vida, se envolver a questão respiratória e da deglutição. Em alguns pacientes, a gente pode ter um problema de sistema nervoso autônomo. Como é que a gente pode diagnosticar? Como é que a gente sabe o diagnóstico da doença? Um dos exames é o líquido cerebroespinhal, a retirada, tá? Às vezes, ele pode não ser encontrado na primeira semana da doença, mas após a primeira semana a gente já consegue encontrar. E os estudos eletrofisiológicos, tá? A gente observa que o paciente ele vai ter uma velocidade de condução motor e sensorial diminuída, ok? A questão da denervação, né? Então, é a perda da bainha de melina, a perda de axônio, ok? Alguns casos pode estar relacionado à suspeita de infecção por HIV, por isso que o exame sorológico ele é importante ser feito para descartar, tá? E aí a gente viu os tratamentos. Então, a gente viu a plasmaferese, que é retirada do plasma desses anticorpos que estão prejudicando a nossa bainha de mielina, o nosso axônio, tá? E a gente tem também a imunoglobulina intravenosa. Então, a imunoglobulina intravenosa, ela é mais feita em pacientes que têm instabilidade cardiovascular em crianças. Tem estudos que mostram que ela é tão eficaz quanto a plasmaferese, mas se a gente fosse elencar, a plasmaferese ainda é a mais utilizada por conta de reações adversas da imunoglobulina intravenosa, tá? Então, a plasmaferese é a retirada, passado por um filtro, tá? Tá aqui. O sangue do paciente, ele muito parecido com a hemodiálise, tá? Inclusive a máquina. Então, o sangue do paciente, ele é filtrado, ele passa pelo plasma filtro, o plasma, ele é removido do sangue com as substâncias que estão causando, esses anticorpos que estão causando a degeneração do axônio da bainha de mielina. Só que quando eu tenho essa filtração, só um instantinho que sumiu, apareceu. Quando eu tenho a filtração, eu também retiro substâncias importantes do meu sangue. Eu preciso, na maior parte das vezes, fazer reposição. Pode ser reposição de plasma, pode ser reposição de albumina. Nesse caso aqui, vocês estão vendo uma reposição de albumina para o paciente não entrar em choque, tá bom? Ok? Aqui de novo mostrando para vocês, tá? Ok? Aqui é só uma figurinha.
tá? Isso a gente já falou. Essa daqui é a imunoglobulina intravenosa, tá? Então, em alguns pacientes ela é feita, é colocado no paciente um plasma, tá? Que esse plasma ele vai ter anticorpos que vão combater essa questão dessas células que estão combatendo a minha bainha de mielina, tá? Essa é a diferença entre um e outro, ok? O prognóstico ele vai ser, geralmente ele é um prognóstico bom. 70% dos pacientes vão se recuperar, 25% ficam com alguns déficits neurológicos e apenas 5% evolui a óbito. Ok? Aqui a gente já falou, tá? Como é que funciona. Então, o meu próprio corpo, ele vai combater a minha bainha de mielina e os meus axônios, tá? E tudo isso vai causar esses sintomas no meu paciente. Então, fraqueza nos membros, alteração de sensibilidade, dificuldade de deglutição, o paciente pode ficar com falta de ar, pode apresentar paralisia, enfim, ok? Tá? E aí a gente vai dar continuidade, tá? Eu passei rápido porque a gente já viu isso na aula passada, tá bom? Então a gente falou da síndrome de Guillain-Barré, que é uma polineuropatia inflamatória aguda, ok? Desmielinizante aguda. E agora a gente vai falar da crônica. A crônica, ela é muito parecida com a de Guillain-Barré, tá? Só que ela tem uma evolução crônica progressiva, então ela tem um curso lento, ela evolui lentamente, ela é caracterizada por recaídas sem melhora aparente dentro de 6 meses após o seu início. Então aí a gente tem um tempo bem longo já, tá bom? Então o paciente ele começa a apresentar os sintomas, depois esses sintomas eles tendem a regredir, mas o paciente mais lá na frente vai ter recaída de novo, tá? E esse sintoma ele sempre vem com um nível um pouquinho mais elevado, ok? A causa também é desconhecida, tá? Por isso que ela está do grupo das inflamatórias idiopáticas, porque a causa também é desconhecida. A gente apenas tem bases, suposições do que podem estar causando, tá? Diagnóstico, o exame, tá? Do líquido cefalorraquidiano, cérebro espinhal também, tá, gente? Os exames eletrofisiológicos, a mesma coisa da Guillain-Barré, tá? E a gente observa a questão da diminuição da condução nervosa também. Tratamento, corticosteroides e a imunoglobulina intravenosa, tá? Então, esses são os dois tratamentos utilizados na desmielinizante crônica, ok? E aí a gente dá continuidade. Agora a gente vai falar das duas principais neuropatias metabólicas nutricionais. Então, são neuropatias de causa metabólica nutricional. As duas principais são a diabetes mellitus e a deficiência de vitamina B12. Como é que a minha neuropatia ela vai se apresentar quando eu falo da diabetes mellitus? Geralmente eu vou ter uma polineuropatia de caráter misto. O que seria isso? Ela vai ter tanto a parte sensorial, quanto a parte motora, quanto a parte autônoma, tá? Cerca de 70% dos casos. Então, se a gente fosse elencar, a maioria dos pacientes pode ter neuropatia de caráter misto. Então, tanto sensorial, o paciente começa a ter alteração de sensibilidades, né? A gente sabe que o paciente de diabetes, ele geralmente tem envolvido a questão dos pés, tá? E aí é aquele paciente que ele se fere, ele se machuca a mão também. E aí ele tem perda motora, então ele tem diminuição da movimentação da ADM e ele pode ter alterações de sistema nervoso autônomo também. Mas em alguns casos menos comum, a gente pode ter uma mononeuropatia múltipla ou uma mononeuropatia simples, predominantemente sensorial, tá? Então, geralmente, quando eu tenho a mononeuropatia, eu tenho uma causa mais sensorial. Quando eu tenho uma polineuropatia, eu tenho de caráter misto. Os sintomas, eles tendem a ser mais comuns nas pernas do que nos braços e consistem em dormência, dor e parestesia. É clássico, né, gente? O paciente de diabetes, ele geralmente tem alteração sensorial nas pernas, nos pés, tá?
Não existe tratamento específico para as complicações de nervo periférico por diabetes, tá? Então, tem algum tratamento específico para aquilo? Não. Tá bom? O paciente ele precisa realmente fazer tratamento pensando nos sintomas, tá? Ele precisa tratar a diabetes, ok? Mas as sequelas, ele precisa focar nos sintomas. Então, se ele tem mais perda sensorial, eu, da fisioterapia, vou tratar mais essa questão da sensorial, buscando talvez ganhar essa questão do aumento da melhora da sensibilidade dele, ok? Então, aqui a gente vê o que acontece, né? Então, esse paciente, aqui é o nervo, tá, gente? Mostrando aqui, tá? A questão do pé, que é o mais comum. Então, aqui é o nervo. O meu paciente, ele começa a perder a irrigação, tá? Seja por conta da falta de glicose e do oxigênio. A gente sabe que o paciente de diabetes, ele não consegue absorver a glicose, tá? É o paciente não tratado, tá, gente? E aí ele acaba perdendo essa irrigação e esses nervos é como se eles murchassem. Se eles não têm oxigênio, ele não tem glicose, eles começam a murchar, porque eles precisam de energia, eles precisam de oxigênio para nutrir, certo? Para a gente ter condução nesses impulsos nervosos. Se eu não tenho isso, eles começam a murchar, tá? Aqui é um normal e aqui é um nervo apresentando degeneração, tá? Nervo murchando, ok? Aqui é como eu posso ter a apresentação delas, tá? Geralmente, polineuropatia, quando eu tenho um paciente com uma característica de polineuropatia, aqui, como a gente está vendo, tá? Ela geralmente é simétrica distal, ok? Envolvendo membro superior e membro inferior. E aqui eu tenho uma polineuropatia de membros inferiores. E aqui eu tenho uma mononeuropatia de nervo mediano bilateral, tá? Deu para entender? Aqui eu tenho só um nervo envolvido, aqui eu tenho vários nervos envolvidos, mono e polineuropatia. A deficiência de vitamina B12 também é uma neuropatia periférica de causa nutricional ou metabólica, tá? Meu paciente, ele tem um comprometimento sensorial distal simétrico, ok? Pode ter um comprometimento motor leve e perda dos reflexos tendinosos. Então, a minha neuropatia, ela se apresenta dessa forma no paciente que tem deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12, por que que o meu paciente, ele, quando falta a vitamina B12, vai afetar o sistema nervoso periférico? Porque essa vitamina B12, também conhecida como cobalamina, ela vai ter um papel importante na síntese, que é a produção, tá, gente? E na preservação da bainha de mielina. Então, essa vitamina, a cobalamina, ela vai ser responsável pela produção, tá? A gente viu que tem células gliais que são responsáveis pela formação da bainha de mielina, mas a vitamina B12, ela vai ser uma precursora. Ela vai impulsionar essa síntese da bainha de mielina e também na preservação. Ela vai ser responsável por preservar. Se eu não tenho produção de cobalamina, eu vou ter síntese e preservação dessa bainha de mielina? Não. Então, eu vou perder essa bainha de mielina, ela vai começar a se deteriorar, igual como a gente viu aqui, tá? Ela vai começar a se desfazer, ok? E aí, meu paciente, ele vai ter, dependendo da localização, ele vai ter comprometimento sensorial e motor. Geralmente, o comprometimento motor, ele é leve, tá? Ok? E aí eu saio das metabólicas, tá? Então a gente já falou das neuropatias de causa inflamatória idiopática. A gente já falou das metabólicas e nutricionais. Agora a gente vai falar das neuropatias de causa infecciosa e granulomatosa, tá? Aqui a gente tem o HIV, o paciente HIV, a AIDS e a hanseníase, ok? Quando a gente fala do paciente HIV, a gente tem a neuropatia periférica como um sintoma comum. Não é difícil a gente encontrar um paciente de HIV com sintomas de neuropatia periférica. Pelo contrário, é muito comum a gente encontrar, tá? Essa neuropatia por HIV, ela pode ser uma consequência da infecção,
pelo próprio vírus HIV. Então, o próprio vírus HIV, ele pode ir lá e atacar a bainha de melina, ok? Ou ela pode ser também consequência dos retrovirais. Então, é para aquele paciente já diagnosticado que começa a ter sintoma após o uso do retroviral. Tá? Então, ela também pode ser sintoma do uso dos medicamentos, ok? E ela pode ser uma infecção secundária por outros organismos. O que seria isso? A gente sabe que o paciente de HIV, ele tem uma imunidade diminuída, né? Principalmente paciente que não faz uso de medicamentos, tá? Então, se ele tiver uma infecção por outros organismos, ele também pode ter como complicação secundária a neuropatia periférica. No caso do paciente com HIV, a maior parte das vezes os axônios eles estão mais prejudicados do que a bainha de melina, ok? Sintomas sensoriais eles vão predominar. Então a gente pode ter sintomas motores? Pode, mas é mais difícil. Aqui a gente vai ter predominância de sintomas sensoriais. O paciente geralmente vai ter alteração de dor e parestesia nos pés, tá? Fraqueza é uma característica menor ou está ausente, então são poucos casos que a gente tem sintomas motores, tá? E se ele estiver presente, a intensidade dele vai ser bem pequena comparado à sensorial. E a evolução geralmente é progressiva, então quando o paciente ele não faz o diagnóstico da doença, ela tende a ir aumentando. E aí a gente tem a hanseníase, tá? É uma das causas mais frequentes de neuropatia periférica em todo o mundo, tá? O Mycobacterium lepra, ele vai afetar a pele e os nervos periféricos. É típico, né? Padrão de neuropatia periférica, paciente com hanseníase, tá? Na neuropatia, na polineuropatia causada pela hanseníase, o paciente geralmente não tem alteração de reflexo tendinoso, tá? Então, se eu for fazer lá o exame com o martelinho, aqui, por exemplo, o reflexo estilo radial, tá? E eu vou lá e vou fazer a percussão, provavelmente o meu paciente não vai sentir nada, tá? Ele não vai me apresentar nenhuma alteração de reflexos, certo? E aqui a gente tem a hanseníase tuberculoide e a hanseníase lepromatosa. Na hanseníase tuberculoide, a sensibilidade térmica e dolorosa são as mais comprometidas, ok? Então, se eu for fazer o teste para sensibilidade dolorosa, provavelmente o meu paciente não vai sentir nessa região, e nem a térmica. Na hanseníase lepromatosa, a sensibilidade dolorosa e térmica vão estar alteradas de modo desproporcional, tá? Então, provavelmente, o meu paciente, ele vai sentir, mas de forma desproporcional, ok? Aí a gente sai da hanseníase, tá? Então, a gente já falou, vamos lá, relembrar. A gente já falou das causas inflamatórias idiopáticas, a gente já falou das causas metabólicas e nutricionais, a gente já falou das causas infecciosas, ok? E granulomatosas. Agora, a gente vai falar das neuropatias de causas vasculíticas, tá? Neuropatias na vasculite. Aí a gente tem uma típica, a gente tem muito paciente chegando para a gente de artrite reumatoide, tá? Lembrem que eu estou falando para vocês das principais causas, ok? Para vocês terem compreensão quando o paciente chegar para vocês com uma neuropatia periférica, para vocês poderem compreender melhor. E quando vocês forem realizar o tratamento, esse tratamento ele seja mais direcionado, tá? Então, aqui a gente tem a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Na artrite reumatoide, geralmente a gente tem compressão envolvendo o nervo mediano. Então, 45% dos nossos pacientes, a gente tem envolvimento de nervo mediano, tá? Só um instantinho.
Na polineuropatia sensório-motora assimétrica distal, a gente vai ter apenas 30%. É bem parecido, na verdade, né? 45%, 30% é mediano, é próximo, tá? Então, a gente pode ter, geralmente, a gente tem o nervo mediano, mas a gente também pode ter uma polineuropatia simétrica distal, tá? De característica sensorial e motor. Então, a gente vai ter prejuízo sensorial e prejuízo motor, ok? Em alguns casos menos comuns, a gente pode ter a mononeuropatia múltipla. Vocês lembram da mononeuropatia múltipla? É quando tem envolvimento de um nervo, por exemplo, aqui, mediano, isolado, e vou ter um lá no pé, tá? Essa é a mononeuropatia múltipla. E aí, geralmente, casos complicados por uma vasculite necrosante, então, geralmente, são casos mais avançados, tá? O mais comum é envolvimento do mediano, ou a polineuropatia sensório-motora distal dos dois lados, tá? Ok? E no lúpus eritematoso, como é que eu vou ter essa apresentação? Como é que meu paciente ele vai se apresentar nessa polineuropatia? Geralmente, a neuropatia ela vai ocorrer em até 20% dos pacientes. É comum? Não, não é comum, né, gente? 20% não é uma... É porque no lúpus a gente tem outros sintomas que são principais, tá? A neuropatia ela vai ocorrer, mas é numa porcentagem bem menor. Mas, de repente, chega na clínica para vocês um paciente que vem tratar uma neuropatia periférica e é um paciente de lúpus, vocês já vão compreender um pouquinho melhor, tá? Vocês já vão poder fazer essa associação, ok? Ou se o contrário, é um paciente de lúpus que chegou com sintomas de neuropatia periférico não diagnosticado. Então, vocês já sabem por onde ir, tá bom? Vocês já sabem que caminho seguir. Então, a gente tem, sendo mais comum, a polineuropatia sensório-motora distal simétrica, ok? Mas a gente também tem uma polineuropatia ascendente, que é de predominância motora, tá? Mas a comum é a mista, que é a sensório-motora distal simétrica. Eu posso ter também mononeuropatia simples ou múltiplas. Quando a gente tem dessas formas, a gente tem geralmente envolvendo nervo ulnar, nervo radial, nervo isquiático e nervo fibular, ok? E aí a gente vai falar das nossas neuropatias neoplásicas, tá? Então essas neuropatias neoplásicas são geralmente causadas por uma compressão ou infiltração do tumor. Que seria isso? O tumor ele começa a crescer, a se expandir e ele começa a comprimir o que estiver próximo dele, tá? E aí a gente pode ter um nervo sendo comprimido por ele, ok? Aí aqui a gente vai ver como é que ele acontece. A gente até tem uma figurinha aqui, tá? Então, geralmente, essa compressão nervosa ela é muito comum no mieloma múltiplo, no linfoma e do carcinoma, tá? Que é um câncer de magnitude ampla que se desenvolve muito rápido, ok? A gente também pode ter uma invasão tumoral por leucemia, no linfomas e em vários outros tipos de câncer, tá? Carcinoma de mamas ou do pâncreas também, ok? Só alguns exemplos, tá? Então, aqui a gente tem, mostrando uma região de tumor, tá? Aqui a gente tem um corte coronal, mostrando a lesão expansiva na região pélvica, tá? Um adenocarcinoma, então um câncer bem agressivo, ok? Que tem uma evolução muito rápida, de uma magnitude alta. E esse câncer, esse carcinoma, ele tá invaginando para a região do forame isquiático, tá? E ele está tendo envolvimento. Quem é que passa nessa região? Quem é que a gente tem passando pelo nervo isquiático? A gente tem passando por essa região do forame isquiático, olha, já dei até a resposta, tá? O nervo isquiático ou o nervo ciático, é a mesma coisa, tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó, tá? Aqui o carcinoma, e ele está nessa região do forame isquiático, e bem aqui a gente consegue ver o nervo, ó, nessa setinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde eu estou passando a seta? Olha aqui ele, comprimindo. Provavelmente, esse meu paciente,
ele tinha muitas queixas unilateral, ipsilateral, né, o lado do carcinoma, queixas de lombociatalgia ou propriamente ciatalgia, tá? Então, queixas de dor na região pélvica com irradiação para membro inferior, fraqueza muscular. Se eu não me recordo, se eu me lembro, esse caso aqui foi tirado de um caso clínico, tá? Essa imagem é de um caso clínico. E esse paciente, eu acho que ele nem sabia do câncer. E aí ele foi fazer uma ressonância e aí viu-se o carcinoma, tá bom? Se eu não me recordo, é esse caso, tá? Que eu me lembre. E a gente tem as neuropatias induzidas por fármacos ou drogas, tá? Então, a gente tem o alcoolismo, a gente tem alguns fármacos e toxinas, ok? Geralmente, a gente lembra que eu falei para você, gente, é o alcoolismo, não é aquela pessoa que bebe o final de semana, uma vez ou outra, tá? Então, é o alcoolismo crônico, aquele paciente que acorda de manhã e já está ingerindo álcool, é aquele paciente alcoólatra, ok? Como é que ela vai se apresentar? Geralmente, o paciente vai ter neuropatia sensório-motora distal simétrica, então, dos dois lados, tá? A polineuropatia. As pernas, elas vão estar mais propensas à infecção, tá? O paciente, ele vai ter uma percepção defeituosa da sensibilidade vibratória e tátil. Então, se eu for testar a sensibilidade tátil e vibratória, esse meu paciente, ele não vai ter uma concepção adequada, ele vai ter alteração, tá, gente, na sensibilidade vibratória e tátil. E aí a gente vai ter uma depressão ou ausência dos reflexos geralmente relacionados ao tendão do calcâneo, membro inferior, tá? Ah, mas o paciente, se ele apresentar isso, ele é um paciente que teve uma neuropatia induzida por álcool, né? E ele parou de beber. Esses sintomas, eles tendem a regredir? Sim, com o tempo eles tendem a regredir, tá bom? Dependendo do tempo que esse paciente, ele ingeriu álcool, né, de forma crônica, tá? Aí tudo isso vai influenciar nessa questão da regressão, ok? Fármacos. Alguns fármacos, eles vão causar neuropatias periféricas. Lembra que eu falei para vocês do exemplo da minha paciente? Então, ela fazia uso de um medicamento para mielite, não, para osteomielite, e ela já estava fazendo uso dele há 6 meses, e aí ela começou a ter uma neuropatia periférica no membro superior. Ela era uma paciente cadeirante e isso começou a impedir ela de se deslocar na cadeira de roda de forma eficiente. Começou a sentir muita dor e a gente iniciou o tratamento. Só que ela melhorava, mas tudo voltava de novo. Então, a gente fazia 2 vezes por semana. E aí eu fazia, ela passava um dia sem dor, ela melhorava a questão da ADM dela, ok? Mas só que voltava tudo de novo até que a gente descobriu que estava relacionado ao medicamento. Como ela fazia uso do medicamento há 6 meses e ela já vinha apresentando melhora da osteomielite, ela retornou no médico e aí foi verificada a questão da associação, né, do medicamento à neuropatia e ela apenas mudou de medicamento, certo? Mas porque ela já estava tendo regressão da osteomielite, então ela já estava apresentando melhoras, tá? Mas se for o caso do paciente realmente precisar usar o medicamento, a gente precisa avaliar o que naquele momento ele precisa mais. Ele pode ficar com a neuropatia por um tempo e fazer tratamento de fisioterapia enquanto o medicamento está fazendo efeito, então a gente precisa avaliar realmente esse risco-benefício, tá? Alguns medicamentos, a dapsona, que é usada na hanseníase, pode trazer alterações motoras, tá? Neuropatia periférica de cunho motor. Hidralazina, que é um antipertensivo, pode ter alteração sensorial. Aqui é só um exemplo. Ah, professora, todo mundo que toma esses remédios vai ter? Não, gente, são alguns casos, tá? Então, são reações adversas. Tem gente que toma Dramin e fica com sono, certo? Eu tomo Dramin e praticamente apago. Mas tem gente que toma Dramin, a minha mãe toma Dramin e não tem sono.
Ao contrário, ela já toma Buscopan, se eu não me engano, e fica com muito sono. Eu não, os outros remédios não me dão sono nenhum, tá? Mas se eu for tomar Dramin, eu apago, certo? Então, é muito do organismo da pessoa, tá? Que é só alguns exemplos. A isoniazida, que é um antituberculoso, que pode causar alteração sensorial. Piridoxina, sensibilidade vibratória e postural, alterações na sensibilidade vibratória e postural, tá? A vincristina, que é um medicamento para câncer, pode trazer sintomas sensoriais distais e perdas de reflexos, ok? Então, são algumas reações adversas induzidas por fármaco que a gente pode ter a neuropatia periférica, ok? E aí a gente tem algumas toxinas também, os hexacarbonos presentes em solventes e colas, que podem trazer alterações sensoriais. Organofosforados usados como plastificantes ou inseticidas podem trazer alterações motoras. Alguns metais pesados também podem ser responsáveis por polineuropatias. Aí a gente tem chumbo, arsênico, tálio, tá? Então, são alguns casos de intoxicações por metais pesados, por algum outro tipo de substâncias, tá? Daí a importância das pessoas que trabalham fazendo uso dessas toxinas ou que correm o risco de se intoxicar, de fazer uso dos EPIs. Quando a pessoa não faz uso dos EPIs adequados, ela tem muito mais chances de apresentar algum tipo de intoxicação, tá? Neuropatias por aprisionamento. Quando a gente fala de neuropatias por aprisionamento, a gente está falando, lembra lá do túnel do carpo? Que a gente tem uma região do retináculo dos flexores, e aí quando tem uma inflamação dos tendões, eles acabam aprisionando o nervo, tá? Esse é o nosso exemplo clássico, ok? Então, certos nervos periféricos são particularmente suscetíveis a lesões mecânicas em locais vulneráveis. Exemplo clássico, nervo mediano, tá? Então, o nervo mediano, ele está mais suscetível à lesão, tá? Porque ele está no local ali apertado, que passa muitas outras estruturas, por exemplo, os tendões, tá? O nervo, ele pode ser comprimido, estirado ou angulado por estruturas anatômicas adjacentes, certo? Existem numerosas neuropatias por aprisionamento, muitos, tá, gente? Principalmente quando a gente fala de traumato-ortopedia. Então, geralmente, no início, o paciente ele tem sintomas mais evidentes de cunho sensoriais ou de dor. Ah, a gente não tem logo o paciente com alterações motoras. Não, geralmente a gente tem alterações sensoriais. Então, vamos pensar lá na síndrome do túnel do carpo. Então, quando a gente tem compressão de nervo mediano, o paciente ele começa a ter alteração de sensibilidade, ele se queixa de formigamento, de dor na mão, ok? No membro superior, aqui a gente vai dar alguns exemplos rápidos, tá, gente? Então, no membro superior, a gente tem a compressão do nervo mediano, tá? Que é a síndrome do túnel do carpo, ok? Ela é muito comum durante a gestação, algumas complicações de traumatismo. A artrite, a gente falou da artrite, tá? Também como causadora de neuropatia. Tenossinovite, diabetes, bixodema, acromegalia, então tudo relacionado à compressão nessa região, tá? Sintomas geralmente são dor e parestesias, tá? Primeiramente, o paciente ele começa a sentir o polegar e depois a doença vai evoluindo, afetando os outros dedos, tá? Pode haver dor no antebraço, dor no braço, ombro, pescoço, mas isso em casos mais avançados, ok? O problema, sempre quando a gente fala de neuropatia, o paciente ele relata muita queixa no período da noite, tá? Então é um paciente que vai chegar para você falando, olha, à noite, quando eu deito, quando eu durmo e quando eu tento levantar no outro dia, assim, é muito difícil, tá? Então geralmente é um paciente que chega com queixa de neuropatia desse jeito. E aí quando ele começa a movimentar, então ele começa a alongar esse nervo ele começa como se ele se liberasse, tá? Então ele começa a apresentar melhora.
Mas se ele ficar parado numa posição por muito tempo, ele tem assim uma piora nessa região desse nervo, irrigada por esse nervo, tá? Com o avançar, né, se não tiver tratamento, o paciente ele pode desenvolver com fraqueza e atrofia dos músculos tenares, que era a região da mão, tá? Aqui a gente pode ver, né, nervo mediano, tá? Então aqui a gente tem túnel do carpo, tá, gente? Uma compressão e toda essa região ela vai ter alteração porque é uma região que está relacionada à irrigação desse nervo a região pela qual ele é responsável, tá? A gente pode ter também, mas é menos comum, tá, gente? Uma neuropatia de Unnar, tá? Geralmente a disfunção ela vem na região do cotovelo, ok? O paciente ele se queixa de parestesia, hipoestesia e dor noturna no dedo mínimo e na borda ulnar da mão, que é a região que o nervo ulnar é responsável por irrigar, tá? Os sintomas, eles são intensificados se eu tenho flexão do cotovelo ou uso o braço. Então, quando o paciente faz esse movimento, ele tem intensificação dos sintomas na região da mão, tá? Na região do dedo mínimo. O exame pode revelar perda sensorial na região ulnar da mão e fraqueza. Então, a gente tem envolvimento dos músculos adutor do polegar, flexores do punho, do quarto e quinto quirodáctilo e os músculos intrínsecos da mão, tá? Ok? Então, a área sensorial, tá? Esse é o nervo ulnar e eu vou ter alteração principalmente nessa região, tá? Ok? Neuropatia de radial, tá? Geralmente, o nervo radial, ele pode ser comprimido na axila, tá? Pode ser por muletas. Nem sempre a gente tem uma causa patológica, tá, gente? Então, de repente, o uso inadequado da muleta. Por isso que é importante, vocês estão tendo a disciplina órtese e prótese, né? A gente utiliza muito, tá? É importante que vocês prestem atenção, porque dentro da neurofuncional, a gente utiliza muito as adaptações utilizadas em órtese e prótese. Então, essa muleta, ela precisa estar numa localização adequada, porque se ela comprimir, eu posso ter uma neuropatia periférica por compressão relacionada ao uso inadequado das muletas, tá? Então, nem sempre é uma causa patológica, ok? Diretamente, né? Porque se meu paciente ele está usando muleta, é porque alguma coisa está fazendo ele perder o movimento da perna, mesmo que seja provisório, tá? Ou então um auxílio nessa marcha. Prioritariamente motor, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de nervo radial, primeiramente a gente pensa numa queixa motora, com fraqueza ou paralisia dos músculos supridos pelo nervo. Alterações sensoriais podem ocorrer, geralmente, numa região do dorso da mão, entre o polegar e o dedo indicador, tá? Ó, nervo radial, tá? Bem aqui, geralmente, ele é comprimido, tá? Então, vamos fazer uma recapitulação. Nervo mediano aqui, muito relacionado com o túnel do carpo, tá? Síndrome do túnel do carpo, ok? Nervo ulnar, região do cotovelo, e nervo radial, região do ombro, tá? Das axilas, mais propriamente falando, ok? E aí eu vou ter sintomas nessa região, tá, gente? Ó, sintomas nessa região, tá? E a gente tem a síndrome do desfiladeiro torácico, quando a gente tem costela ou outras estruturas anatômicas comprimindo a parte inferior do plexo braquial. Os nossos sintomas incluem dor, parestesia e adormecimento nas regiões de C8 e T1, tá? Pode também ter fraqueza nos músculos da mão, envolvendo principalmente a eminência tenar, simulando uma síndrome do túnel do carpo, ok? Então, vamos ver como é que acontece, tá? Então, aqui, síndrome do desfiladeiro torácico, eu tenho os nervos saindo dessa região, tá? E aí eu vou ter uma compressão dos nervos e vasos sanguíneos nessa região, ok? Então, se eu tenho uma compressão nessa região,
eu tenho vários nervos saindo, eu vou ter sintomas inferiores globais, tá? E aí a gente fala um pouquinho das compressões de nervo inferior, tá? Então, das compressões de nervo superior, a gente falou do mediano, a gente falou do radial, a gente falou do ulnar, tá? E a gente falou da síndrome do desfiladeiro torácico, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho das compressões de nervo inferior. Então, a gente tem neuropatia do fibular, tá? Que são as lesões do nervo fibular ou peroneal, a gente vê muito na literatura peroneal. Elas podem ocorrer secundariamente ao traumatismo ou pressão sobre o joelho junto à cabeça da fíbula. Então, se a gente fosse elencar, a causa mais comum é muito relacionada ao traumatismo, tá? O paciente vai ter fraqueza ou paralisia do pé, resultando em uma eversão do pé, que é acompanhada por comprometimento da sensibilidade, do dorso do pé e na região anterior da perna, tá? Como é o nervo fibular, deixa eu ver se aqui, tá? Como é o nervo fibular, a gente tem essa região, tá? Nervo peroneal, bem aqui, tá, gente? Nervo fibular ou nervo peroneal, ok? E a gente vai alterações nessa região do pé, tá? Se eu for testar a sensibilidade aqui, certo? Nessa região de rosa, o meu paciente ele vai ter alterações de sensibilidade, diminuição ou ausência. Diminuição, hipoestesia, ausência, anestesia, ok? A flexão do tornozelo, ela está preservada, assim como a inversão do pé. Inversão é o movimento para dentro, eversão é o movimento para fora, tá? Ó, então, eu tenho alteração para dorsiflexão e para eversão, tá? Como ele está passando por fora, ok? Essa parte muscular, ele não vai fazer esse movimento para fora, nem o movimento para cima, tá? Ele vai fazer a flexão e a inversão, tá? A gente tem também a neuropatia femoral, ela pode estar muito associada ao diabetes. Opa, alguém quer falar? A gente pode estar, ela pode estar associada ao diabetes ou à doença vascular, tá? Ela é muito relacionada à fraqueza do músculo quadríceps com reflexo patelar reduzido ou ausente. Então, se eu for fazer o teste para o reflexo patelar, ele vai ter uma hiporreflexia ou uma arreflexia, tá? Eu também posso ter distúrbios sensoriais na região anterior e medial da coxa ou na parte medial da perna, ok? Tá? Então, aqui a gente tem a região anterior, certo? E aqui a gente tem a região posterior alterada, tá? Ok? Meu paciente ele vai ter fraqueza do músculo quadríceps, mais distúrbios sensoriais na região medial da coxa e na parte medial da perna também, tá, gente? A gente não pode esquecer a parte medial da perna, tá? Então, a gente vai ter alteração na coxa e na parte medial da perna. A gente tem a gente tem a neuropatia obturatória, tá? Então, aqui a gente vai ter envolvimento do nervo obturatório, geralmente um traumatismo. O paciente ele vai ter uma dor irradiada da virilha em direção inferior até a região interna da coxa, tá? Existe... Opa, tá errado aqui, eu vou ajeitar quando eu mandar para vocês, tá? Existe também a fraqueza acompanhante dos músculos adutores da coxa, tá? Então, geralmente... Vamos ver. Ah, não tem figura aqui, tá? Eu acho que até sumiu o slide. Acho que eu mexi nesse slide aqui, tá, gente? Porque se não era para estar aqui, eu acho que apagou a figura, tá? Mas eu vou ajustar quando eu for enviar para vocês. Então, o nervo obturatório, ele está passando pela região interior, a região da virilha, tá? Se eu vou ter alterações desse nervo na região interior, na região da virilha, como consequência, eu vou ter uma fraqueza nos músculos adutores da coxa, porque é essa região interna, tá? Quando eu for enviar para vocês, eu vou mandar a figura e aí ficar melhor de compreender, tá bom? Ok? Então, a gente falou das neuropatias por compressão, tá? Vou botar aqui, por aprisionamento, ok? Ou compressão, tá? Falou do nervo mediano, que é superior, ulnar, radial, ok? Nervo mediano relacionado à síndrome do túnel do carpo,
neuropatia do ulnar relacionada à compressão na região do cotovelo e nervo radial relacionada à compressão na região das axilas. Membro superior desfiladeiro torácico na região abaixo da clavícula, tá? Nas costelas cervicais, ok? Eu vou ter uma compressão e aí eu vou ter sintomas globais, dependendo do meu lado afetado. E aí eu vou ter as neuropatias de membro inferior. Eu vou ter a fibular, a femoral e a obturatória, ok? E aí a gente termina a nossa aula de neuropatia periférica, tá? Eu vou desligar aqui a gravação para a gente abrir para perguntas, tá? Interromper a gravação.